Paz seja convosco, que o nosso Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Nós estaremos neste momento cultuando ao Senhor, adorando a Deus, recebendo uma palavra da parte dele nos nossos corações e também adorando, porque a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores do teu povo. Então você possa estar neste momento juntamente conosco, adorando o nome do nosso Deus. Logo em seguida nós estaremos então ministrando a palavra de Deus. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. Palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E a minha vida, como é que tava? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Eu acho que essa música Pedro gostaria de ter cantado, de ter louvado aqui na Galileia. Para ele foi destinada uma morte de cruz. Mas quando o colocaram na cruz, ele falou: não, peraí, olha, faz o seguinte, inverte. Eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Vocês não estão entendendo o que aconteceu comigo. Eu era um pescador, eu era uma pessoa que morava aqui na beira
Antes de nós compartilharmos a palavra, eu gostaria de estar orando juntamente com você. Vamos orar em favor das autoridades, porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos orar por todo homem constituído de autoridade, para que nós venhamos ter paz. E este tempo é um tempo que não se tem partido, não se tem direita, não se tem esquerda. É tempo da igreja se posicionar em oração, é tempo da igreja tomar o lugar dela. As armas que a igreja tem é o jejum, a oração e a palavra, e é dessa maneira que nós temos que guerrear. Então, os nossos líderes, tanto o presidente quanto o prefeito, o governador, eles não precisam de mais pessoas para amaldiçoar, para torcer contra, O que eles mais precisam nesse momento é que nós venhamos cumpridos de oração. Então eu convido você neste momento a estarmos orando ao nosso Deus, intercedendo em favor desses homens que estão revestidos de autoridade em nome de Jesus. Grande Deus, eterno e poderoso Pai, meu Deus, nós sabemos e entendemos, meu Senhor, que toda autoridade ela vem do Senhor, meu Pai. Toda autoridade ela é constituída pelo Senhor. E nós oramos nesta hora em favor da vida, meu Pai, das autoridades que estão sobre nós, o presidente, o governador, o prefeito da nossa cidade. Meu Deus, nós oramos e nós os abençoamos. Pedimos ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Pedimos ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, estende a mão do Senhor sobre a vida deles, dá graça, Senhor, dá sabedoria, que o Senhor e o Espírito Santo venha conduzi-los nas decisões, venha inspirá-los nas decisões, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus, rejeitamos toda forma de mal, meu Deus, e que sejam abençoados. Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a vida desses homens. Em nome de Jesus nós oramos, os apresentamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Nós iremos neste momento estar compartilhando da palavra de Deus. O texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1, está escrito assim: primeiro dia da semana, bem de madrugada, elas foram ao sepulcro, levando as essências aromáticas que haviam preparado, e encontraram a pedra do sepulcro removida. Elas entraram, mas não acharam o corpo do Senhor Jesus, e ficaram perplexas com isso. Então lhes apareceram dois homens com roupas resplandecentes. Elas ficaram com medo e abaixaram os olhos para o chão. E eles disseram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Senhor Deus, o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor venha fortalecer a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje, domingo de Páscoa, onde é lembrada por nós, os cristãos, a ressurreição do Senhor Jesus. E eu quero aqui, através desta palavra, trazer para você uma orientação a respeito de tudo aquilo que envolveu morte e ressurreição do Senhor, porque esse foi o maior evento acontecido em toda a história da humanidade, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Olha, a vida de Jesus foi uma vida com um propósito. A vida do Senhor Jesus, ela não foi uma vida à beira, sem eira nem beira. Foi uma vida direcionada, foi uma vida com propósito. O seu nascimento teve um propósito, o seu ministério teve um propósito, a sua morte teve um propósito. Isaías capítulo 9, versículo 6 fala: o menino se nasceu, um filho se nos deu, e fala de tudo aquilo que ele seria, de tudo aquilo que ele viria a ser, para a humanidade. Então o Senhor Jesus, ele nasceu debaixo de um propósito, assim como cada um de nós, e ele entendia muito bem qual que era o propósito da vida dele. Irmãos, Jesus, ele não foi uma pessoa que ele cresceu, tentando, meu Deus, o que vai ser de mim, o que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer. Não, Jesus desde muito novo, ele já sabia e ele entendia o propósito dele.
Jesus, desde muito novo, ele já sabia para que ele havia nascido e o que ele iria fazer, o que ele veio fazer nessa terra. A palavra de Deus vai nos falar que com 12 anos ele está no templo discutindo com os doutores da lei, e quando José chega no templo apavorado, achando que havia perdido, ele fala para José: por que você está apavorado? Eu estou na casa do meu pai. Então ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, a Bíblia nos fala que Maria, ela chega perto de Jesus e fala: olha, o vinho acabou. Jesus olha para Maria e fala: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Quando, no dia que ele começa a falar a respeito da morte dele e da ressurreição dele, Pedro, então, ali usado pelo inimigo, ele fala: Senhor, tem misericórdia do Senhor, não faz isso, não vá se entregar. Jesus, ele fala: reto de mim, Satanás, porque eu não tenho nada com você. Ele sabia de tudo aquilo que ele tinha que passar. Jesus sabia do propósito da vida dele, daquilo que ele estava nessa terra, e sabendo de tudo isso, sabia da sua missão, sabendo do seu propósito, o Senhor Jesus, ele honrou a palavra dele, porque certa vez ele reúne os seus discípulos em determinado lugar, e ele começa a falar para os seus discípulos tudo aquilo que iria acontecer, tudo aquilo que estava para se seguir nos próximos dias, que dizia respeito à sua morte e que dizia respeito também à sua ressurreição. Então ele começa a falar com os discípulos, e ele fala que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Os discípulos, eles receberam aquela palavra, dado aquele momento, é claro, um momento de emoção, um momento de comoção. Muitos estavam com a sua alma afligida, sua alma aflita por tudo aquilo que iria acontecer, mas eles receberam aquela palavra no coração, guardaram aquela palavra, e os dias se passaram, a palavra de Jesus se cumpriu, ele é crucificado, passa-se um dia, e a Bíblia diz que no terceiro dia, ainda muito cedo, as mulheres, elas vão até onde Jesus estava. Ali, irmãos, creio eu que nem mais se lembrando com tanta força daquilo que Jesus havia falado, que ele iria ressuscitar, até porque depois que ele ressuscita, os discípulos demoraram a assimilar, a acreditar que a palavra dele tinha se cumprido. Mas aquelas mulheres se dirigem ao túmulo onde Jesus foi sepultado, para ali preparar o corpo de Jesus, para ter alguns cuidados com o corpo de Jesus. Só que quando elas chegam lá, o anjo que está naquele lugar, o anjo que estava ali naquela tumba vazia, diz: vocês estão procurando pelos mortos aquele que ressuscitou. Ou seja, ele honrou a palavra dele, ele disse que ele iria morrer, ele disse que ele iria ressuscitar, e ele ressuscitou, e ele está vivo. Então Jesus, ele honrou a palavra. Ele tinha que passar pelo sofrimento, ele tinha que passar por aquelas horas de sofrimento que começaram quando ele coloca o pé ali no jardim do Getsêmani e se estendeu durante toda a noite, parte do dia. Então todo esse tempo, todas essas horas de sofrimento, ele tinha que passar por ela, ele tinha que vivenciar aquilo, mas sabendo que ele iria passar pela dor, passar pelo sofrimento, mas iria ressurgir glorioso, como ele havia falado, como ele havia prometido. Então nós percebemos que os 3 dias mais importantes da história da humanidade, nós temos nessa sequência de eventos, nessa sequência de acontecimentos, nós vamos ter os 3 dias mais importantes de toda a história da humanidade. Primeiro dia, a morte, o derramamento de sangue. Jesus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, ainda reunido com os discípulos, Jesus toma o cálice e ele diz: olha, esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado pelo perdão dos pecados, o sangue que vai trazer uma aliança. Então o derramamento do sangue de Jesus, ele trouxe sobre a nossa vida
uma nova aliança, uma aliança que traz a vida eterna, uma aliança que traz para nós a certeza de que assim como Jesus, ele morreu e ressuscitou, e hoje vive para sempre, nós também iremos desfrutar da vida eterna. Então, a primeira bênção que nós encontramos no derramamento do sangue, no primeiro dia, no derramamento do sangue do Senhor Jesus é essa: foi estabelecida uma aliança com toda a humanidade, e hoje, todo aquele que reconhece o sacrifício do Senhor Jesus, todo aquele que reconhece o sangue que foi derramado, ele passa a viver debaixo desta aliança, uma aliança de vida eterna, uma aliança que gera vida eterna. Mas não somente isso, o ato de Jesus ser crucificado, e quando ele vai entregar o Espírito dele, e ele diz: está consumado, essa sentença, está consumado, quer dizer, está feito, está pronto, quer dizer que tudo aquilo que deveria ser feito, tudo aquilo que deveria ser cumprido, para que nós tivéssemos acesso às bênçãos espirituais, porque a palavra de Deus nos fala que tudo aquilo que nós precisamos já é uma realidade no mundo espiritual, porque Jesus conquistou. Então a cura que se precisa hoje é uma realidade, já está feito, já está assinado pelo Senhor Jesus. A libertação que se precisa hoje é uma realidade, já está feita, já foi liberada por Ele. A transformação, a mudança, ou seja, toda a sorte de bênção, porque a palavra de Deus vai nos dizer: aquele que não poupou o seu próprio Filho, com certeza nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Então quem tem Jesus, quem tem a aliança com o Senhor Jesus, passa a desfrutar deste benefício de ter o acesso, através da fé, através da oração, a toda sorte de bênção, a tudo aquilo que o Senhor Jesus, ele conquistou na cruz do Calvário. A vitória que ele conquistou na cruz do Calvário, ela também é vitória sobre a vida daquele que vive debaixo dessa aliança que ele propôs através do sangue dele. Mas não somente isso, a Bíblia também vai nos dizer que o derramamento de sangue trouxe perdão sobre os nossos pecados. No Antigo Testamento, o sacrifício pelo pecado ele era feito uma vez por ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue do sacrifício, o sangue do cordeiro, e ele entrava no Santo dos Santos, que era o lugar que ficava atrás do véu do templo. Era o lugar onde estava a Arca da Aliança, que era o símbolo máximo da presença de Deus nessa terra. E ele então entrava ali no Santo dos Santos com o sangue do sacrifício, e ele aspergia o sangue do sacrifício, para que então o perdão do povo fosse perdoado, o perdão viesse chegar sobre a vida do povo, os pecados do povo fossem perdoados, e fazia isso continuamente, todos os anos. O derramamento de sangue do Senhor Jesus pôs fim a tudo isso, e hoje não precisa se renovar isso todos os anos, fazer um sacrifício, não. Um sacrifício foi feito de uma vez por todas, porque o sangue de bode, o sangue de carneiro, ele não era capaz de satisfazer plenamente a Deus no que diz respeito ao perdão dos pecados, mas o sangue de Jesus, ele foi capaz de satisfazer todos os requisitos para que os nossos pecados fossem perdoados. Entenda que quando Jesus ele morre, ele é tirado daquela cruz, a alma e o espírito de Jesus é transformado. Porque quando no terceiro dia de manhã as mulheres chegaram no sepulcro, o corpo de Jesus não estava ali mais, ele já havia saído dali, o corpo dele já havia sido transformado em corpo de glória, e ele não estava ali mais dentro do sepulcro. E quando Jesus, o corpo de Jesus é depositado naquele sepulcro, e este milagre acontece, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele ressuscitou Jesus dos mortos. O primeiro lugar que Jesus ele teve foi no céu. A palavra de Deus nos fala em Hebreus capítulo 9, versículo 24, que ele entrou no santuário, não feito por mãos de homens, mas do céu, santuário eterno, e apresentou a Deus o sangue
que foi derramado pelos nossos pecados, fazendo figura ao sacerdote do Antigo Testamento. Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento, eles entravam no Santo dos Santos, um santuário temporário, um santuário terrestre. O Senhor Jesus, como sumo sacerdote, ele entrou no céu, ele entrou diante de Deus e ele apresentou o Senhor, o sangue, o seu próprio sangue, que foi derramado em nosso favor para o perdão dos nossos pecados. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas não somente isso, a morte de Jesus na cruz, ela nos deu acesso, ela nos deu liberdade para entrarmos, para estarmos na presença de Deus. Voltamos ao Antigo Testamento, antes da morte, da crucificação e morte do Senhor Jesus. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podiam entrar onde estava a presença de Deus. Somente o sumo sacerdote, se alguém ele queria o perdão dos pecados, o que ele fazia? Ele pegava a sua oferta, ele chegava no templo, no pátio, entregava na mão do sacerdote, o sacerdote sacrificava no lugar santo, mas no lugar santíssimo, na presença de Deus, somente o sumo sacerdote podia entrar, somente o sumo sacerdote podia ter acesso à presença de Deus. Mas quando o Senhor Jesus, ele derrama o sangue dele, a palavra de Deus nos fala que algo poderoso, algo extraordinário aconteceu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E eu quero que você entenda que este véu era o véu da separação, o véu que separava o homem a Deus, o véu que limitava a presença de Deus ao homem comum, ao homem natural. Este véu ele não poderia ser rasgado por um homem de maneira nenhuma, era um véu grosso. A história nos conta que eram necessárias várias juntas de boi para rasgar aquele véu. Mas quando Jesus ele morre, quando Jesus ele expira na cruz do Calvário, a palavra de Deus vai nos dizer que aquele véu, que homem nenhum poderia rasgar ele foi rasgado de alto a baixo. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, a Bíblia fala que nós podemos nos achegar diante de Deus com confiança através do sangue do Senhor Jesus. Então, através do sangue de Jesus que foi derramado, qualquer pessoa que crê nisso, qualquer homem, não tem que ser um sacerdote, não tem que ter um estudo, um diploma, não tem que ser uma pessoa que recebeu imposição de mão de uma consagração, nada disso. Qualquer um que crê e que crê no poder do sangue de Jesus pode chegar com confiança. E que confiança é essa? A confiança que está sendo ouvido, a confiança que o Senhor vai ouvir, irá recebê-lo, irá atendê-lo. Hoje, às vezes, quando você vai buscar o favor de um homem, às vezes você chega em um determinado lugar, aquele homem fala: olha, fala que eu não posso atender agora, marca um horário. Mas com Deus é diferente. Através do sangue de Jesus, a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer instante, nós temos livre acesso à presença de Deus através do sangue de Jesus. Mas a morte de Jesus na cruz não trouxe somente essas bênçãos, a aliança através do sangue, a liberação das bênçãos sobre a nossa vida, o perdão dos pecados e o acesso à presença de Deus, mas a morte do Senhor Jesus na cruz também teve vitória, trouxe a vitória sobre o diabo. Escute, foi a segunda vitória que o Senhor Jesus ele imprimiu sobre Satanás. A primeira vitória que Jesus ele teve sobre o diabo foi no deserto, na tentação, quando Satanás ele vem para tentar Jesus. Esta foi a primeira vitória. A segunda vitória foi na cruz do Calvário, quando Jesus derrama o sangue dele. Mas existe uma palavra que Deus ele liberou no jardim do Éden. Deus ele disse para o diabo: olha, do fruto da mulher vai nascer que você irá ferir o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Eu quero que você entenda o seguinte: quando Jesus ele venceu Satanás no deserto, Jesus não esmagou a cabeça do diabo. Quando Jesus ele venceu
Satanás na cruz do Calvário, a segunda vitória na cruz do Calvário, ele não esmagou a cabeça do diabo, mas a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O que eu quero dizer com isso é que no dia da vitória final, o Senhor Jesus, ele vai compartilhar essa vitória conosco, e não será somente ele que irá pisar o inimigo, e não será somente ele que irá derrotar Satanás, mas a igreja, juntamente com o Senhor Jesus, esmagará Satanás de uma vez por todas. Então talvez hoje o inimigo ele tenha te derrotado, talvez hoje, talvez durante a sua vida, você já teve muitas derrotas na tua vida, que o inimigo imprimiu sobre a tua vida muitas derrotas, mas vai chegar um tempo, e se você está debaixo dessa aliança com o sangue de Jesus, se você já entregou a tua vida ao Senhor Jesus, se você está do lado dele, vai chegar um tempo que o Deus de paz, ele irá esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Louvado seja Deus por isso. E a palavra de Deus nos fala que o sangue de Jesus também nos garante a vida eterna. Jesus, ele disse: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele morreu e ressuscitou. O mesmo Jesus que disse que iria morrer e iria ressuscitar, ele falou assim: eu vou para o Pai, mas eu vou buscá-los, para que onde quer que eu esteja, vocês também venham estar junto comigo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o Espírito que habita a nossa vida hoje, e é o selo que nos garante a vida eterna. É o selo que nos garante que esta palavra ela irá se cumprir sobre a nossa vida. Então o que eu quero que você entenda no dia de hoje: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, ele derramou o sangue dele para nos dar uma aliança, ele derramou o sangue dele para liberar a bênção sobre a nossa vida, ele derramou o sangue dele para perdoar os nossos pecados, ele derramou o sangue dele para nos dar acesso à presença de Deus, ele derramou o sangue dele para derrotar o diabo, ele derramou o sangue dele para que nós viéssemos ter a garantia da vida eterna. Ele fez tudo isso, mas hoje ele está vivo, hoje ele vive, hoje ele reina, e vai reinar para sempre, e nós iremos reinar juntamente com ele. A morte não teve o poder de deter Jesus. O maior medo de todo ser humano é a morte, mas aquele que crê no Deus da ressurreição, Jesus ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá. Isso é garantia de vida eterna. Então a ressurreição de Jesus nos garantiu a vida eterna, e que nós não venhamos a abrir mão de tudo isso que ele passou, toda dor, todo o sofrimento que foi imposto a ele na cruz do Calvário, que nós venhamos então aproveitar e tomar posse disso que já foi ganhado e garantido por ele sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Neste momento, eu quero te convidar a estarmos realizando o clamor da ressurreição. Nós iremos estar clamando ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, para que Ele venha nos avivar. Talvez você que está se sentindo fraco espiritualmente, você está sentindo uma morte espiritual muito grande, você tem visto áreas da sua vida morrer. Deus da ressurreição vai tocar a tua vida agora. Feche os seus olhos, clama a Deus comigo neste momento. Em nome de Jesus vamos clamar: grande Deus e eterno Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesta hora nós oramos, Deus, e nós clamamos ao Senhor, meu Pai, por ressurreição, porque nós cremos, meu Deus, que o mesmo Espírito, meu Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos, é o Espírito que habita em nós. Eu creio, meu Deus,
que o mesmo Espírito, meu Pai, que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos, é o Espírito que agora está tocando na vida deste homem, é o Espírito que agora está tocando na vida desta mulher, e está trazendo vida, e está trazendo, meu Deus, ressurreição, está trazendo, meu Pai, fortalecimento espiritual, meu Deus, em nome de Jesus. Assim como quando o Senhor Jesus chegava em ambiente de morte, a morte tinha que sair. Pai, no nome de Jesus eu peço, Senhor, esta hora, visita, meu Deus, esta casa, visita este lar, visita a vida deste homem, a vida desta mulher agora, meu Pai, e que o Espírito da ressurreição, em nome de Jesus, esteja tocando a vida deste homem, que o Espírito, meu Deus, da ressurreição, meu Pai, esteja agora em nome de Jesus, meu Senhor, tocando, meu Pai, a vida dessa mulher, trazendo ressurreição, ressurreição espiritual, ressurreição da fé, ressurreição dos dons espirituais, meu Pai, no nome de Jesus, meu Deus, esta pessoa que estava se sentindo fraca, que estava se sentindo desanimada, abatida, mas, meu Pai, no nome de Jesus agora, envia, meu Deus, da ressurreição do Senhor sobre a vida desta pessoa, e que no nome de Jesus, meu Pai, seja fortalecido pelo Senhor, seja fortalecido pela presença do Senhor, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, sejam renovados, receba em nome de Jesus o poder de Deus, o poder da ressurreição, receba em nome de Jesus o poder da vida, que o Espírito da vida agora esteja te levantando, te fortalecendo, te trazendo de volta para a vida, de volta para a batalha, avivando a tua fé, renovando a tua alma e o teu espírito, em o nome de Jesus nós oramos, ó Pai, nesta hora, pedindo, Senhor Deus, que haja ressurreição sobre a vida deste homem, que haja ressurreição sobre a vida dessa mulher, Pai, no poder do nome de Jesus, meu Deus, no poder do nome de Jesus, é que esse creio, diga amém, em nome de Jesus. Nesse dia, o Espírito da ressurreição, ele esteja sobre a sua vida, te levantando, te fortalecendo. Deus continue te abençoando. Nós vamos estar aqui ainda por mais alguns dias, através das lives, através do YouTube, sempre trazendo uma palavra de fé, sempre ministrando uma bênção de Deus sobre a sua vida. Não perca a sua fé, mantenha a sua fé, em tempos de crise que se vê a diferença entre o justo e o ímpio. Em tempos de crise que se vê a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então que neste tempo o Senhor venha te sustentar e mostrar que Ele é Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.